De volta com o programa Papo Dinâmico aqui na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 11h30 da noite, estamos aqui, né? E também você pode nos acompanhar pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter e pelo canal da PUC TV Goiás no YouTube. Lá você pode assistir aos nossos programas que já foram ao ar, tem mais de 30 programas lá, e ainda pode curtir, compartilhar e mandar sua mensagem para nós, sugerir tema para debater aqui. Nos perfis do Facebook, do Instagram e do Twitter, você também pode curtir, compartilhar pedaços, trechos dos nossos programas lá e também mandar sua mensagem, ok? Hoje nós estamos debatendo aqui sobre crise hídrica, falta de água, né? A água pode faltar, segundo aí os diversos especialistas espalhados pelo mundo aí. Então a água pode faltar e nós temos que tomar cuidado, estudar sobre isso, entender melhor para ver o que a gente pode fazer para a gente ter água sempre, para nós e para as futuras gerações. Estamos aqui com os nossos convidados, o Dr. Clarismino Júnior, né, e também com o Dr. Péricles Antunes, ambos ambientalistas, né, estudiosos dessa área, e professores e doutores, advogados também nesta área. Mas, Dr. Clarismino, não é só a gestão que é a causa aí da crise hídrica, da falta de água. Existem outros fatores também que contribuem para isso. É lógico e evidente que você não pode desassociar essa gestão da questão da gestão ambiental, né? Nós defendemos... É a tal visão holística que o senhor falava no intervalo. Exatamente. Eu e o Dr. Péricles somos de uma geração, né, de primeiros advogados, parece que foi ontem, né, Péricles? Na área de direito ambiental, e que nós tínhamos essa visão, né? Tanto é que nós participamos de um movimento, vitorioso esse movimento, mas não todo, que trazia a questão da água, que era historicamente do Ministério de Minas e Energia, primeiro Viação e Obras Públicas, depois Minas e Energia, para a área ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Okay. Mas depois separaram, criaram ANA e tal. Eu entendo o seguinte, o desequilíbrio ambiental é extremamente responsável por tudo isso. Você não pode desassociar a água da conservação da flora, da florística, da própria fauna. E nós principalmente os desmatamentos nas nascentes dos rios, dos afluentes. E essas questões. Mas eu me preocupo também com a questão da poluição urbana. Por exemplo, Meia Ponte de novo. Vamos voltar ao rio da nossa aldeia. Onde a gente vê uma cidade, geralmente tem um córrego, um rio que passa ali. O que geralmente se faz a cidade ali para o pessoal aproveitar a água, para beber, para banhar e tal. Só que eles jogam lá todos os dejetos. Então nós temos... exatamente. Nós temos o Meia Ponte, o rio da nossa aldeia. Então, quer dizer, o rio Meia Ponte, ele da sua nascente em Itaúsu até Goiânia, ele já está com um problema de quantidade, de exploração, por falta de planejamento e gestão, da retirada de água em excesso, mas depois que ele passa por Goiânia até Rochedo, mais ou menos 150 quilômetros de rio, ele está totalmente contaminado. Só quando existe lá depois de Rochedo, até a sua foz, lá no Paranaíba, em Almerindópolis, lá no distrito de Cachoeira Dourada, é que nós temos um melhor rio. Agora, o Dr. Péricles falou muito bem, ó, cadê os comitês de bacia? Agora, eu tenho até uma questão de ordem mais para os juristas e tal, que eu questiono, e já falava isso em 95, a adoção do modelo francês pelo Brasil, porque a França é a república mais unitária da Europa. E nós somos uma república federativa. Aquele arranjo institucional não ficou bom. Quer dizer, o gestor, né, que tem o Comitê de Bacias é o Parlamento das Águas. A agência de bacia, seu órgão executor. Mas ele vai... Como é que está o município? Como é que está o Estado? Quem que pode gerar esse tributo? Ele não pode. Pela Constituição atual não pode. Então, esse desequilíbrio ambiental faz com que... E outra coisa, garantir, a lei tem uns aspectos positivos, que ela garante múltiplo uso da água. A água, no Brasil, nós fizemos uma ditadura do uso da água, que eram as hidrelétricas. E fazia as bacias hidrelétricas, nós transformamos toda a bacia Paraná-Platina em lacustre, né, em lagos, né, Paranaíba, Rio Grande, Paraná, mas não
esperava nenhum outro uso, nem para navegação, não tem eclusa, nem para as irrigações, porque não chegava lá, para o abastecimento muito menos, para piscicultura e outras atividades múltiplas, que agora foi garantida pela lei, não tem. E falam que vão fazer 13 hidrelétricas, né? Tem um planejamento ao longo do Rio Meia Ponte, o rio da nossa aldeia. Pois é. Doutor Pérez, o senhor falava, né, que a partir de 2014 começamos a ter uma crise de escassez de água no Brasil. Isso também foi atribuído à falta de chuvas, ou uma redução do número de chuvas. Isso é verdade? E até que ponto esse fator não é tão significativo assim para a escassez de água? Na realidade, é preciso armazenar a água que cai, né? Então, a questão da agricultura tem um papel importante nisso, porque eu penso que deveria ter uma lei que exigisse construir os chamados terraços, que alguns falam curvas de nível, né? Que ela retém a água e evita o assoreamento. Então, no nosso caso específico, nós estamos no estado água-pastoril. Então, você tem que ter, o Clarismindo colocou bem a questão, o doutor Clarismindo colocou bem a questão urbana, mas no meio rural nós temos maior quantidade de uso, né? E aí, nesse caso, é preciso ter medidas que... A agricultura usa mais água do que a água da cidade? A água Sim, ela consome 60% da água consumida, isso, inclusive, ao nível nacional e na agricultura. Okay. Né? E isso vai influenciar, no caso da escassez de chuva, se você não armazena, se você não... Retém. Né? Então, tem essa... Muitos ambientalistas dizem que o desmatamento também faz com que o solo se torne mais compacto e isso impede a infiltração da água e, portanto, o risco de esvaziamento dos nossos aquíferos. Isso também, eu vejo que o senhor, no currículo, o senhor é também formado em agronomia, e, portanto, deve ter estudado alguma coisa nesse sentido. Não, procede, obviamente, porque a tal visão holística inclui a questão da vegetação, a fauna e todo o sistema ambiental. É uma teia, né? É uma rede. E aí, se é mexido num lugar, no outro lugar é afetado, né? Mas eu penso que é importante manter a cobertura vegetal mínima que a lei exige, né? Que é a área de preservação permanente e a reserva legal, fazer terraços e, ao nível urbano, tentar evitar o desperdício e a poluição da água, né? Ok. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente volta e vamos falar, então, das providências que precisam ser tomadas. Nós estamos no ano eleitoral. Quem sabe a gente tem aí alguma dica, né, algumas sugestões para os nossos políticos adotarem nos seus planos de governo e daí, quem sabe, doravante, a gente consiga iniciar um processo mais propositivo, mais resolutivo do problema da crise de água. Daqui a pouco a gente volta.